Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja multiplicada na vida de cada um de nós. Amém? Passando aqui para deixar mais uma porção da palavra do Senhor, o qual o Espírito Santo de Deus tem movido, a minha vida para poder trazer esse estudo da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse. Fala sobre as igrejas, do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse. E eu dei dois vídeos de introdução e agora eu quero começar a falar sobre as igrejas do Apocalipse, amém? E da nossa também, do dia de hoje, que o nosso Deus mudou, amém? E a palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, que fala sobre a igreja de Éfeso. Diz assim a palavra do Senhor, a primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as suas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro do Apocalipse. Aqui o apóstolo João teve assim uma visão, de Jesus glorificado. Louvado seja Deus. Quando ele estava ali na ilha de Patmos, no meio dos prisioneiros, preso também, aonde ele teve ali a visão de Jesus glorificado, louvado seja Deus. Aí onde Jesus ele deu a visão sobre as igrejas do Apocalipse e também do livro, do Apocalipse, que é aqui uns do Novo Testamento, Louvado seja Deus. Então, aqui a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele tem visto, o trabalho da igreja de Éfeso, que são incansáveis, tem trabalhado, tem dado doutrina, tem doutrinado a igreja, louvado seja Deus, está fazendo as coisas certas, mas Jesus, ele disse, tem uma coisa contra ti. Aleluia, glória a Deus. E o que Jesus, ele tem contra o povo de Deus, contra essa igreja de Jesus, louvado seja Deus, que deixasse o primeiro amor. A igreja trabalha, a igreja tem seu trabalhar, tem suas obrigações, está fazendo tudo certinho, mas só que deixou o primeiro amor, Então é isso que Jesus ele mandou João escrever para a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso tinha deixado o primeiro amor. Louvado seja Deus. Você vê que essa igreja ela tinha um trabalho árduo, Louvado seja Deus, e que até colocasse, à prova, os falsos mestres, os falsos apóstolos, e até as obras do Nicolaítas, Os Nicolaítas eram um povo
uma seita, né, religiosa que entrava no meio do povo de Deus e falava um evangelho contrário, né? Colocava a palavra de Deus contrária, né? Não como verdadeira, né? Mas ela não falava certo, né? A palavra do Senhor, louvado seja Deus. Então era uma seita. Os nicolaítas eram um povo de uma seita, né? Onde introduzia nas igrejas e dava ensinamentos errados, fora, né? Do Evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus, louvado seja Deus. Então, meus amados, essa advertência é para nós também no dia de hoje, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nosso Deus não mudou e essa advertência é para nós também, para que nós não venhamos deixar o primeiro amor. Quanto o adversário tem lutado contra a minha vida, contra a sua vida, para que nós venhamos se aborrecer, nos entristecer, deixar triste o nosso coração, deixar o nosso coração com amargura, com dor na alma, com tantas coisas, né, que o nosso adversário ele se levanta contra nossas vidas para nos tirar da presença do Senhor. Louvado seja Deus, mas que glória a Deus que nós temos a palavra do Senhor que nos ensina todas as coisas, louvado seja Deus. E que nós possamos andar no Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos se perder no meio do caminho, porque através do Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar, vai nos ensinar, porque Jesus, ele disse para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos, que quando ele foi ali assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Santo, que vai te ensinar, que vai te guiar em toda a verdade, louvado seja Deus. Então, nós que temos o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar, ele vai nos ensinar sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nós estamos neste mundo numa luta, numa batalha espiritual do bem contra o mal, onde muitas vezes o nosso adversário ele luta contra nós para tirar esse amor do nosso coração. Porque a palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus é o primeiro mandamento, né? E se esse amor sair do nosso coração, nós estamos desobedecendo a Deus. Nós não estamos obedecendo os mandamentos do Senhor. Então vem a tristeza, vem a luta, vem a perseguição, vem a maledicência, vem a fofoca, vem a acusação, vem tantas coisas contra a nossa vida, para que nós possamos deixar da presença de Deus, para que nós venhamos sair da presença de Deus. Então, uma luta espiritual é que nós precisamos viver em oração e pedir ao Senhor para que sonda o nosso coração, para que nós não venhamos cair em tentação e que esse amor não venha esfriar de nós. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz também aqui no versículo 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não se arrepender. Amados, nós estamos nesse mundo, nós precisamos sempre estar nos arrependendo das obras mortas, das coisas erradas que nós fazemos, porque nós somos falhos, carentes da finita misericórdia do Senhor. Então, sempre nós precisamos pedir ao Senhor que sonda o nosso coração, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações. Sabemos que nós não somos perfeitos, né? Louvado seja Deus, ninguém é perfeito. Todos nós somos falhos. Aquele que diz que é perfeito está mentindo. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Como diz ali no livro de Tiago ou Pedro, não tenho bem certeza, é aquele que fala que não tem pecado é um mentiroso. Só de falar que não tem pecado já está mentindo. Então, amados, que nós venhamos se arrepender das nossas falhas, das nossas fraquezas, e Deus se agrada de nós quando nós
reconhecemos o nosso erro, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem que errou, que falhou, né? Eles querem viver empurrando com a barriga, né? Passando por cima de tudo, pisando em cima de tudo e de todos, e não se arrependem. E nós precisamos se arrepender, ter um coração ensinável ao Senhor, um coração que deixa o Senhor nos ensinar, louvado seja Deus. Precisamos ter um coração ensinável, disposto a estar atento a ouvir a voz do Senhor em nosso coração, louvado seja Deus. E ele fala, né, aqui que se não se arrepender, vem tirar o seu catiçal. Tirarei do seu lugar o teu catiçal se não se arrepender. O catiçal significa a luz, né? A luz é Jesus, né? Jesus é a luz, Jesus é o catiçal, Jesus é a luz. Como diz aqui no versículo 29, ou 20 do capítulo 1, diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 catiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 catiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o catiçal é igreja. E nós também somos a igreja do Senhor Jesus. Não é só lá as 4 paredes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. A igreja de 4 paredes é onde se encontra o povo de Deus, onde tem comunhão um com o outro, onde, né? Mas igreja mesmo de Jesus Cristo somos nós, né? Nós somos a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Então, ele fala, ele é uma advertência, que se nós não se arrepender, ele vem e tira a luz que há em nós, a luz de Cristo que há em nós. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Louvado seja Deus. Então, nós não queremos que Jesus se afaste de nós, nós não podemos se afastar da presença de Deus e nem queremos que o Senhor Jesus nos afaste e segure em nossas mãos, porque sabemos que somos tão falhos, carentes da infinita misericórdia do Senhor. Se não é Ele segurar em nossas mãos, nós não conseguimos, louvado seja Deus. Então, nós precisamos sempre estar pedindo ao Senhor que nos perdoe, que que nós possamos prosseguir, porque se nós não se arrepender, se nós não pedir perdão, nós não conseguimos prosseguir com a luz de Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que removerei, né? Removerei de ti o seu catiçal, removerei a sua luz. E muitos estão com a luz apagada, muitos estão cegos espiritualmente, não estão enxergando o que está acontecendo neste mundo, louvado seja Deus. Então a luz de Jesus precisa estar em nós, nós precisamos levar a luz de Cristo, louvado seja Deus. E aqui tem uma advertência, né? Se não removerei. É uma advertência que o Senhor Jesus está fazendo para as igrejas se manter fiel e não se afastar do caminho que é Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E cada igreja é comparada a esse catiçal. Cada igreja é comparada a esta luz. Como já foi falado, nós somos a luz de Cristo. Louvado seja Deus. E as igrejas são chamadas a serem fonte desta luz, a transmitir esta luz ao mundo. O mundo está na escuridão e nós somos a luz de Cristo, louvado seja Deus. E nós precisamos levar essa luz aonde nós formos, aonde nós caminharmos, nós precisamos levar a luz de Cristo e transmitir a mensagem de Jesus Cristo, louvado seja Deus, ao mundo, né? Louvado seja Deus.
Nós não podemos ficar calado, nós não podemos fechar nossa boca. Tem muita gente cego espiritualmente, tem muita gente enganado no mundo, tem muita gente perdido na escuridão, sem entender, sem discernir a mão direita da mão esquerda. Louvado seja Deus. E nós precisamos sempre estar nos pés do Senhor Jesus, para que Ele possa nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E removerei significa que Jesus irá tirar a luz dessa igreja. E que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que nós nunca viemos se afastar do Senhor Jesus. Que nós não venhamos deixar que o nosso adversário venha nos enganar com outras coisas, com outras doutrinas, com filosofias humanas, com religiosidade, com espírito fugiu agora, Jesus amado, com espírito fugiu essa palavra, morno, né, que nós não venhamos apostatar, chegou a palavra, que nós não venhamos entrar na apostasia, se apostatar da fé. Louvado seja Deus. A igreja precisa estar na posição de Cristo, porque senão Jesus ele vem e tira de nós essa luz. Nós vamos perder a luz de Cristo. É uma advertência, ele vem e fala, eu removerei. Quer dizer que nós vamos perder a nossa posição em Cristo Jesus nesse mundo escuro, neste mundo jaz no maligno. E vem tirar o nosso privilégio e a nossa influência de influenciar o mundo com a luz de Cristo em nós. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor também diz aqui, no 6 e no 7, diz assim, tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas, já falei, são uns falsos, né, que entram no meio do povo de Deus para ensinar doutrinas erradas, desvia da verdade. E fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então, amados, nós precisamos vencer este mundo tenebroso, vencer os ataques do inimigo contra a nossa vida, vencer as acusações contra a nossa vida, vencer as perseguições, louvado seja Deus. É fácil? Não é fácil não, mas com Jesus nós podemos todas as coisas, porque Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça, nos dá força para podermos prosseguir. Louvado seja Deus. E fala assim, o que vencer, dali hei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Essa árvore significa uma transmissão entre a terra e o céu. Que o que vencer, nós vamos se alimentar da árvore da vida. Nós não precisamos que outros fiquem nos ensinando, mas o próprio Deus, o próprio Jesus vai nos ensinar todas as coisas. Louvado seja Deus. Então nós se alimentamos da árvore do paraíso de Deus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Lindo demais o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Mas para isso nós precisamos estar nos pés do Senhor Jesus, obedecendo a sua voz, ouvindo e obedecendo a sua voz. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus venha abençoar minha vida, a sua vida, que nós venhamos estar nos caminhos do Senhor, ouvindo a sua voz, e não tão somente ouvindo, mas também sermos praticantes, porque nós não podemos ser somente ouvinte,
mas sermos praticantes da palavra do Senhor, levar a sua luz aonde nós formos, aonde nós andarmos, levarmos a sua luz e levarmos uma palavra, né? Sempre ter a palavra do Senhor em nossa boca, em nosso coração, que muitas vidas estão na escuridão e Jesus quer isso de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Pai, na tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, Pai. Ah, se não for o Senhor do nosso lado, o que seria de nós, Pai? Quantos já teria nos destruído, mas o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas. Refrigera nossa alma e guia-nos pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Pai querido, Pai santo, sonda os nossos corações, ó Pai, sonda o coração dos nossos irmãos, Senhor. Se há algo mal, Senhor meu Deus, se há alguma coisa errada, se é uma tristeza, se é uma angústia, se é um trauma, ó meu Deus, em nome de Jesus, se há raiz de amargura, Senhor, que o Senhor venha visitar, venha tirar, Senhor, toda a amargura do coração, Senhor, que nós possamos caminhar com o nosso coração leve, Senhor, na tua presença, ó Deus. Ó Pai, encha-nos, ó Pai, do teu Santo Espírito e nos dá, Senhor, meu Pai, de comer da árvore da vida. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus e para sempre serás louvado. Fica com a minha vida, fica com a minha família, com meus irmãos, nos dando entendimento, nos dando graça, força, sabedoria do alto céu. Abre os olhos espirituais do teu povo, Senhor, do meu também, Senhor, a cada dia mais. Que eu possa transmitir, Senhor, que os meus irmãos também possam transmitir a sua luz neste mundo, Pai. Como diz a tua palavra, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E se esse sal for insípido, para que nós vamos servir, Senhor, a não ser para ser pisado pelos homens. Mas o Senhor quer que nós sejamos esta luz que brilha neste mundo tenebroso. Pai, ajuda, Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos, que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom.